Nós estamos falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Nosso tema é finalmente salvos. O nosso texto central é: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quero cumprimentar quem vai acompanhar a gente pelas redes sociais. Que Deus os abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. E se quiser vir nos visitar também, Rua Padre Priuri, número 39, Vila Santa Maria, venha fazer uma visita para nós, também será uma bênção. Irmãos, nós vamos estar meditando na salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estar meditando numa carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. É interessante, irmãos, que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele escreve lá de Éfeso, no terceiro ano que Paulo está na sua viagem missionária em Éfeso, e ele escreve uma carta para os Coríntios. Hoje pela manhã eu estava dizendo que os corintianos sempre dão trabalho, né? O corintiano é a bênção, né? Desde essa época eles dão um trabalho complicado, os coríntios. E Paulo escreve para eles, e o tema principal sempre de Paulo para os coríntios é a santificação em Cristo. Porque o problema dos coríntios era a carnalidade. Apesar dos coríntios, os irmãos de Corinto, ter todos os dons espirituais, existia um problema de carnalidade no meio da igreja. E Paulo escreve justamente para corrigir essas deficiências que essa igreja tinha. E Paulo escreve também, fala conosco, ainda hoje, essa palavra. Apesar de ser há 2000 anos, essa palavra é viva até hoje. E é algo que nós temos que pensar, irmãos, que Jesus salva nossas vidas por completo. Jesus, Ele salva as nossas vidas por completo. Ele salva todas as áreas da nossa vida por completo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor de verdade, Ele nos salva por completo. E isso, irmãos, tem que ficar em nossas mentes, em nosso coração, e vivermos isso na prática no nosso dia a dia. Muitas vezes é complicado, muitas vezes não é simples, mas é para isso que somos chamados quando nós cremos em Jesus, e nós vamos ler justamente isso hoje, quando Paulo envia essa carta aos Coríntios. Então, irmãos, capítulo 15, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte, espero que todos estejam acompanhando com suas Bíblias, ou no telão, vai estar no telão também. Eu vou dar uma conversada com os irmãos que o telão acho que deixa a gente bem mal acostumado, né? Porque é muito bom, né? Não, mas é bom, mas deixa a gente, é muito fácil, é muito gostoso. Tá? Mas deixa lá, vamos lá. Então, olha só, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus
sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Amém. Texto belíssimo da palavra do Senhor, palavras de salvação, palavras diretamente de salvação, e é sobre isso, irmãos, que eu quero compartilhar com todos nós hoje. Palavras de salvação. E como eu vou fechar essa série sobre a salvação, finalmente salvos, a pergunta é: você é finalmente salvo em Cristo Jesus? Será que somos mesmo? Será que realmente essa palavra nos salvou? E Paulo ele vai falar, irmãos, algumas coisas que vamos ver, as lições que Paulo dá para os coríntios, e a gente vai perceber algumas nuances interessantes. Porque muitas vezes, e eu mesmo já preguei isso várias vezes, creia no Senhor Jesus. O nosso texto central diz para confessarmos e para nós crermos em nosso coração. Mas parece que Paulo está dizendo que só crer não é o suficiente. É interessante isso. E a gente vai ver 3 lições nesse texto que vai falar justamente sobre essas nuances, sobre esse ensino que Paulo está falando para a igreja. Como eu disse no início, a igreja de Corinto é a igreja que tinha todos os dons espirituais, eles criam. Só que olha que interessante, isso não se refletia na vida deles. Porque eles eram carnais. Eles eram pessoas que viviam de modo errado, mas tinham dons espirituais. Mas isso não influenciava em suas vidas. Uma coisa que nós podemos pensar na igreja do Brasil hoje, a igreja brasileira. A igreja que tem tanta gente, tem tanta igreja, são milhões e milhões de pessoas, mas que não influenciam a sociedade. A sociedade brasileira hoje é uma das mais corruptas do mundo. A sociedade brasileira hoje é uma das mais violentas do mundo e é uma das mais religiosas do mundo. Olha que contradição na nossa sociedade quando nós olhamos. Muita gente, qualquer pessoa que nós falar no Brasil, você acredita em Deus? 98% vai falar que crê, que acredita. Só que isso não reflete na sua vida cotidiana. Isso não reflete nas suas ações. Uma coisa que o brasileiro gosta bastante de falar é que político é corrupto. Mas quando nós vemos algumas experiências de pessoas que colocam relógio, alguma coisa assim, e não deixa ninguém cuidando, as pessoas passam e roubam na hora. Tem algumas experiências disso na internet que é interessante. Então, será que os políticos somente são corruptos ou vivemos no meio de uma sociedade corrompida, porém religiosa? Porém, que acredita em Deus, ou que diz que crê em Deus. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque a nossa primeira lição que nós vamos ver, Paulo vai falar de uma condicional. Condicionar aquilo. Se você fazer alguma coisa, se acontecer alguma coisa. E no versículo 2 está bem claro que diz o seguinte: a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, pelo qual vocês são salvos. Até aqui só afirmação. Agora vem o condicional. Se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Olha que interessante. Pelo Evangelho nós somos salvos. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho transforma o nosso modo de pensar. Porém, no entanto, todavia, se continuarem firmes nele. O que é continuar firme nele? Às vezes a gente lê a palavra, né, irmãos, e fica uma coisa muito no ar, né? O que é continuar? Na prática, o que é continuar firme nele? Firme no Evangelho? É viver o Evangelho. O Evangelho nos ensina, por exemplo, a perdoar as pessoas. O que é se manter firme no Evangelho? É perdoando as pessoas. O Evangelho nos ensina, irmãos, que devemos
tratar bem todas as pessoas, até aqueles que nos maltratam. Estar firme no Evangelho, então, é tratar bem todas as pessoas, embora muitas vezes eles não mereçam no nosso pensamento. O Evangelho nos ensina, irmãos, a não falar palavrão, por exemplo. É uma coisa simples, né? O Evangelho nos ensina a não nos embriagar. E muito crente presbiteriano, infelizmente, é conhecido, presbiteriano não pode beber. Eu discordo. Seriamente, tá, irmãos? Eu não sei se os irmãos gostam de um vinhozinho, eu não sei. Tá? Eu, pastor, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, tá? Não bebo. Mas é uma coisa minha, né? É pecado? Não. É igual o caso da tatuagem que eu falei. Não é pecado. Mas, irmãos, nós temos que ter uma postura. Nós temos que ter uma vida que realmente mostra que estamos firmes nele. Porque senão só crê. Até os demônios creem e tremem. Deus nos chama para uma vida diferente. Uma vida que dá trabalho viver, irmãos. Mas é uma vida cheia de bênçãos. É uma vida que a nossa irmã Lourdes estava contando um testemunho das filhinhas dela quando ficaram doentes, coisas graves, né, irmã? Mas que Deus curou. Por quê? Quando estamos firmes, nós vemos Deus agindo na nossa vida. Irmãos, é em todos os sentidos. Eu sempre percebo que quando pedimos oração, normalmente é enfermidade. Mas, irmãos, Deus trata toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, o sentimental, o espiritual, o profissional, o social, todos. Deus transforma as nossas vidas. Quando ficamos firmes e aprendemos do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, quando nós cremos que Ele ressuscitou. Quando nós cremos que Ele ressuscitou, a nossa vida é transformada em todos os sentidos. Porque quando nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, nós temos vontade de conhecer mais essa palavra, de nos aprofundar mais nessa palavra. Porque agora nós sabemos, por meio do Evangelho, que não é um local de reunião que é a casa de Deus, que a casa de Deus é o seu corpo. Aí a pergunta é, o que você faz com o seu corpo? O que nós fazemos com o nosso corpo? Quando nós estamos firmes no Evangelho, a nossa vida é diferente. A nossa vida é para a glória do Senhor. A nossa fé nos justifica diante de Deus. Eu separei aqui uma pergunta do Catecismo Maior de Fé de Westminster, onde nos ensina várias coisas. Westminster, irmãos, foi o lugar onde os calvinistas se reuniram e fizeram uma explicação da Bíblia por assuntos, por meio de perguntas e respostas. E a pergunta de número 73 diz o seguinte: como a fé justifica o pecador diante de Deus? E eu peguei só a última frase, que é lindíssima, que diz assim: a fé é um instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si, a Cristo e a sua justiça. Ele aplica Jesus Cristo na sua vida. Não é somente conhecer. Eu creio, mas eu adultero, eu creio, mas eu roubo, eu creio, mas eu minto, eu creio, mas a minha vida é igual a qualquer vida de qualquer pessoa que não crê. Então, não serve para nada a sua crença. Mas a nossa crença é acompanhada por obras. Quando somos salvos, nós fazemos boas obras. Nós tratamos os nossos filhos e tentamos educá-los da melhor forma possível. Quando nós somos do Evangelho, irmãos, na nossa empresa, onde nós trabalhamos, nós tentamos ser o melhor funcionário que conseguimos ser. Porque é para isso que somos chamados. Isso, então, o que quer dizer? Se reflete na nossa vida. Então, a fé não é só fé. Só eu confio. E, principalmente, eu gosto muito de uma coisa que veio na minha mente certa vez, irmãos, que eu chamo de síndrome de Faraó. Todo mundo conhece alguém aqui que passou por uma necessidade e fala para você: ora por mim. Todo mundo aqui deve ter passado por isso. Aí você ora, a pessoa é liberta daquele problema, é salva daquele problema. Aí passou o problema, volta a vida dela de pecado tudo de novo. Já viram isso, né? É engraçado, eu chamo, porque Faraó fez isso. Vinha a praga e ele, não, tá bom, vou deixar o povo ir. Quando passava a praga, ele voltava
igualzinho, né? Então, irmão, mas a nossa fé, que é um instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si mesmo a justiça de Cristo em sua vida. Aí a nossa vida é diferente. Aí a nossa vida é diferente daquilo que o mundo vive. Então essa primeira lição, irmãos, é muito importante nós vivermos. Porque como nesse ensinamento, essa crença ela cresce. Como Jesus ele fala da parábola do semeador, que é uma sementinha, e ela vai crescendo. Muitas caem em terra pedregosa, muitas caem, o passarinho come, mas tem aquela que cai em boa terra. E eu peço ao Senhor que essa semente da palavra de Deus, de todos aqui, seja boa terra, que vai dar fruto, que segue avante de glória em glória, de bênção em bênção, para a honra e glória do Senhor. A nossa vida glorifica Ele, mas essa sementinha tem que crescer e desenvolver. Porque muitos crentes, 30, 40, 10 anos de igreja, é a mesma pessoa de lá de quando começou. Melindrosa, aí é triste, e por aí vai. Mas Deus o chama para crescer. Para crescer para a glória dele mesmo. E vemos também, irmãos, uma segunda lição. Essa segunda lição é o que estamos comemorando hoje, do que mais estamos falando hoje, que é da ressurreição de Cristo, a certeza da ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, como está no versículo 12 de Coríntios. Se a nossa, não, 12 não, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos dos seus pecados. Se a ressurreição não fosse uma realidade, a nossa fé seria vã, seria uma ilusão, seria só um pensamento, não seria nada. Mas essa certeza da ressurreição muda tudo, que está no versículo 3 ao versículo 8, que Paulo vai dizer o seguinte: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Irmãos, é muito importante essa lição. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Paulo mesmo se considerava o menor dos apóstolos, mas é o que mais trabalhava dos apóstolos, o que mais corria atrás de espalhar o Evangelho. A vida dele foi em função, irmãos, de espalhar o Evangelho. Porque uma coisa, irmãos, que eu gosto sempre de lembrar, que quando nós nos convertemos, automaticamente somos missionários. Uma coisa que você pode dizer que eu sou um missionário. Se eu não for um missionário, irmãos, eu não me converti. Porque, irmãos, não tem como ter essa certeza da ressurreição de Cristo, o maior acontecimento da humanidade. Apesar que nós vemos no Antigo Testamento algumas pessoas que ressuscitaram, nós vemos que Jesus ressuscitou algumas pessoas, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É o maior acontecimento da humanidade, que fala e ressoa até hoje. Se a ressurreição fosse uma mentira, irmãos, ninguém morreria por causa dela. Quem morre por uma mentira? Eu sei que Jesus ressuscitou, mas vou morrer só por morrer. Os apóstolos morreram um de pior forma que o outro, porque o que eles viram foi tão impactante, que transformou tanto a vida deles, que não tinha como negar que Jesus Cristo ressuscitou. E eles morreram por causa disso.
E muito sangue foi derramado até essa palavra chegar até nós hoje. E o que fazemos com essa palavra hoje, amados? Nós temos que levar adiante. Nós temos que fazer lições, aonde nós estivermos, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, seja em qualquer lugar que estivermos, no nosso trabalho principalmente. Como eu disse anteriormente, muitas vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. É lá que você é chamado para ser missionário. É lá que nós somos chamados para viver dessa palavra do Senhor. Apareceu a mais de 500 pessoas. E Paulo diz que eu, que nasci da fora de tempo, ele também apareceu a mim. E mudou a minha vida. E eu posso dizer, irmãos, que o Senhor transformou a minha vida. E cada um aqui, com seu testemunho, pode dizer que Ele transformou a sua vida, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. No caso de Seymour Westminster também eu achei a pergunta 51, que eu gostei muito, que diz: qual é o estado de exaltação de Cristo? Porque hoje nós comemoramos a exaltação do Senhor. E a resposta é: o estado de exaltação de Cristo compreende de sua ressurreição, ascensão e o estar à destra do Pai, e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então Jesus Cristo, ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai. Eu gosto muito da narração, irmãos, da morte de Estevão, do privilégio que ele teve, morrendo apedrejado por causa da palavra. Ele olha para o céu e vê o céu se abrindo, e o Senhor Jesus à destra do Pai. Mas que visão, irmãos, que visão que ele teve, do Jesus ressuscitado, à destra de Deus Pai. E é esse mesmo Jesus Cristo ressuscitado que está em cada um de nós hoje, por meio do Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona e nos leva, irmãos, a ter uma vida diferente, uma vida que glorifica, uma vida que realmente vale a pena ser vivida com o Senhor. Porque as dificuldades vêm. Nossa casa está na rocha, vai vir as enchentes, vai vir o vento, vai vir a dor, vai vir a enfermidade, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores para a glória do Senhor. Somos mais que vencedores para a glória do Senhor. E é isso, irmãos, que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para que vivamos de glória em glória, de bênção em bênção, vivendo na presença dEle. Muitas vezes cantamos, né? Entrarei na presença do Senhor. Às vezes nós oramos: Senhor, estamos entrando em sua presença. Irmãos, mas isso não é totalmente verdadeiro, porque nós temos que viver na presença dEle. A nossa vida é na presença de Deus. O nosso altar é o mundo na presença do Senhor. Na presença. Tudo que nós fazemos é para Ele. Por isso que nós devemos fazer da melhor forma para Ele, por meio dEle, para a glória dEle eternamente. Amém. E temos também, irmãos, uma terceira lição. É uma lição que quando eu estava preparando essa pregação, foi muito gostosa de pesquisar, que é sobre a graça. A graça de Deus. A graça do Senhor que nos encontrou. Essa graça, irmãos, que quando atinge o nosso coração, ela é irresistível. Não tem como falar não para essa graça que nos alcança. Essa graça que quando nos faz compreender a ressurreição, a morte e ressurreição do Senhor. Então nós vemos, irmãos. Eu peguei algumas definições de graça no livro de Von Auer, um teólogo do século XX, que realmente eu gostei muito, e fala assim, né? A graça de Deus não é uma coisa, mas significa essencialmente Deus mesmo, em sua boa disposição em relação à humanidade. A graça divina não se separa de Deus, mas é uma relação pessoal que Deus estabelece entre si mesmo e os seres humanos. Ele os encara com favor e bondade. Irmãos, é uma relação de Deus conosco. E a iniciativa é dele. Eu dei até
exemplo hoje pela manhã de pessoas que são tímidas, né, e querem ter uma relação, né, um namoro. E é tão bom quando facilita muito quando a iniciativa é do outro, né? Quando é para a pessoa tímida, sempre facilita, né? E nós, irmãos, mortos dos nossos pecados e delitos, a iniciativa de ter uma relação com quem não merecia nada foi de Deus. A iniciativa foi do próprio Deus. E uma segunda definição que eu gostei muito é que Deus tem essa iniciativa nessa relação. Ele ama o povo de Israel por nada. Eles não tinham nada. Nada de especial. Era um povinho, irmãos, do tamanho de um ovinho, no meio de grandes nações. Existia a Síria, Egito, Mesopotâmia, existia um monte de megalópolis. E Deus, ele se interessa por um povinho pequenininho. E escolhe esse povo, sem mérito nenhum da parte deles. Irmãos, é a mesma coisa com cada um de nós. Deus nos chama para sermos luz em meio às trevas. Irmãos, as trevas do mundo estão cada vez mais densa. Mas é interessante a luz na escuridão, né? Qualquer luzinha na escuridão faz uma diferença, né? Eu estava dizendo pela manhã, e quando eu saía da chácara à noite, que é uma escuridão que você não enxerga um palmo, você não enxerga nada, não tem nada. Mas aí você vê os vagalumes bem pequenininho no meio do mato, né? Faz uma diferença. Uma luzinha bem pequenininha. E às vezes, irmãos, é cada um de nós no meio dessas densas trevas. É cada um de nós nessa escuridão, fazendo a diferença. É cada um de nós. É para isso que somos chamados. Porque a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou, transformou e mudou a nossa mente, o nosso coração. Sem mérito nenhum. Por isso, irmãos, que somos finalmente salvos por Deus. Porque agora somos luz. Porque agora temos vida e vida em abundância. Rios de águas vivas transbordam agora do nosso coração, onde só existia morte, só existia tristeza, só existia dor. Por causa de Jesus que ressuscitou, a nossa vida agora é totalmente diferente. Por isso, irmãos, peguemos essas lições que Paulo dá aos Coríntios. Por isso, irmãos, que nós realmente vivamos essa graça, que nós tenhamos realmente a certeza de Jesus Cristo ressuscitado, que realmente sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, porque é para isso que somos chamados, para sermos verdadeiros adoradores em todas as atitudes da nossa vida. E que Deus nos abençoe, irmãos, e que nesse dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, que Ele realmente viva por meio da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, em tudo que nós fizemos, para a glória dele mesmo. E que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, vamos estar orando neste momento e vamos estar nos colocando diante do Senhor. Estava falando pela manhã que a Dalila, quando nós fizemos 30 anos de casado, ela quer fazer uma renovação de aliança. Eu empurro bem lá para frente, irmão. Mas muitas vezes precisamos fazer uma renovação de aliança com o Senhor também. Somos salvos. Quem sabe, às vezes, reafirmar essa salvação em Deus. Eu convido a todos, vamos colocar de pé, quem puder ficar de pé. Vamos orar agora, irmãos, renovando a nossa aliança com o Senhor. Nesse dia que comemoramos que Jesus Cristo ressuscitou. E que daqui hoje nasça missionários do Senhor. Que a nossa vida seja uma missão a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão e cada irmã aqui. Senhor, renova a nossa vida diante de Ti. Renova, Senhor Deus, o nosso espírito. Renova, Senhor Deus, a nossa aliança com o Senhor. Porque esse caminho é estreito e é difícil. Mas sabemos que o fim dele é vida e paz. Eu oro por cada irmão e cada irmã aqui, Senhor Deus. Entregue em Tuas mãos. E que saiamos
dessa igreja, não como entramos, mas renovados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Eu oro e te agradeço, e agradeço por quem está assistindo esse vídeo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.